Opa, galera, boa noite aí, boa noite, Rodrigo Lopes, boa noite, Apóstolo Deltamar. Hoje o bicho vai pegar, porque o tema que vocês escolheram, vou falar para você, é um tema muito, muito bom. Deltamar, Cacol Felipe, ele é vamos pegar aqui o tema, né? Cacol Felipe, ele é o meio da salvação para os nossos dias? Então, na sua apresentação, você apresenta quem que é e responde essa questão aí para a gente, que é a questão do tema, o pessoal saber certinho o que que será defendido aqui neste debate, tá certo? Você tem aí 2 minutos para fazer sua apresentação, fique à vontade. Ok, Ronaldo, muito boa noite a você, muito boa noite ao senhor Rodrigo, muito boa noite a todas as pessoas que irão assistir esta live, esse debate aqui ao vivo, e todas as pessoas também que irão assistir depois, não é? Que elas possam ser ajudadas, que Deus possa mostrar a elas e fazê-las entender, e elas mesmas devem fazer os seus próprios, seus próprios julgamentos concernente ao profeta de Deus, Cacó Filipe. E como o Ronaldo pergunta, e eu vou afirmar, né? Que Cacó Filipe hoje, nessa geração que nós vivemos, é o único profeta de Deus na Terra, a única boca de Deus autorizada. E não há outro meio de salvação hoje em lugar nenhum, a não ser na mensagem do profeta Cacó Filipe. Né? Eu sou Deltamar Costa, sou discípulo do profeta Cacó Filipe, eu falo da cidade de Paraupebas, né? No estado do Pará, mas a mensagem do profeta Cacó Filipe, como um terremoto, está indo às extremidades da terra, né? E não há um único lugar na terra onde que não há uma pessoa que acredite no profeta Cacó Filipe ou que tenha ouvido falar sobre o profeta Cacó Filipe. O meu desejo é que Deus possa conduzir esta gloriosa mensagem, esta poderosa mensagem que não tem adversários aos quatro cantos da terra, e assim salvar todos os seus filhos e filhas que foram ordenados para a salvação, para serem salvos nessa geração por meio da mensagem do profeta Cacó Filipe, assim como houve aqueles que foram salvos pela mensagem de Paulo, de acordo com Atos 13, 48. O meu muito obrigado. Ok, desculpa aí, eu acho que eu falei, caiu o meu áudio. Opa, estão me ouvindo aí? Eu peço desculpa, na hora que você estava falando aí, eu acho que eu falei junto, desculpa. Rodrigo, você tem 2 minutos aí para estar fazendo a sua apresentação, fica à vontade. A paz do Senhor Ronaldo Lima, a paz do Senhor Apóstolo Deltimar, a paz do Senhor a todos do Arena Apologética que nos ouvem. Já se passaram cerca de 2000 anos que Jesus ele pisou nessa terra, e a palavra de Jesus ela está tão viva quanto nos dias de hoje. A palavra de Jesus ela está tão presente em nossos corações que ela é possível ainda salvar o homem. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Dizendo isso, o único meio de salvação não é o profeta. O único meio de salvação não sou eu. O único meio de salvação não é a igreja A ou B. O único meio de salvação é o que está em João capítulo 14, verso de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem quiser ir até o Pai tem que entrar pelo caminho. Quem quiser ir até o Pai tem que receber vida. Quem quiser ir até o Pai tem que receber a verdade. E essa verdade não sou eu. Essa verdade não é o Felipe. Essa verdade não é o apóstolo Deltimar. Essa verdade não é os telespectadores que nos ouvem. Essa verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não tem uma verdade. Jesus Cristo ele é a verdade. Jesus Cristo ele não tem um caminho. Jesus Cristo ele é o caminho. Então, desmistificando aqui, não sou eu que vou dizer aqui
o que eu quero. Eu vou citar aqui o que a Bíblia diz, e vai ser sustentado aqui o que a Bíblia diz. A única regra de fé e prática para os cristãos no nosso dia de hoje. Vou pôr aqui na tela agora o tempo. E você pode fazer a sua primeira pergunta, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, abre o seu áudio. Você pode fazer a sua pergunta. Você tem 3 minutos. Pode começar. Maravilha. Apóstolo Dantimar, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, se a gente ir para Gênesis capítulo 3,15, ali fala que o mediador, ou seja, o Salvador, ele seria semente, seria nascido de mulher, né? Em Gênesis 3,15. Quando nós vamos para Gênesis 2, 12 e 13, nós vamos ver que ele é descendente de Abraão. Quando nós vamos para Gênesis 49, 10, diz que ele viria da tribo de Judá. Quando nós vemos para 2 Samuel 7, 13, diz que ele viria da tribo de Levi, da tribo de Davi, da casa de Davi. Quando nós vamos para Isaías 7, 13 e 14, diz que ele nasceria de uma virgem. Quando nós vamos para Miqueias capítulo 5, 2, diz que ele nasceria em Belém. A minha pergunta é, qual desses textos aqui que eu li se encaixa o apóstolo Cancol Felipe? Entendeu a pergunta, irmão apóstolo? Apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Você entendeu? Beleza. Sim, Terminou a pergunta, né, Rodrigo? Então, Deltamar, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua resposta. O tempo está na tela, pode começar. Ok, eu vou responder ao senhor Rodrigo, né? Eu agradeço a ele pela pergunta, mas antes de responder a questão dele, eu gostaria de deixar bem claro que cada profeta mensageiro, ele é a salvação de Deus no seu tempo. Cada profeta mensageiro é o portador da verdade de Deus no seu tempo. E Deus envia profetas para a terra de geração em geração. É por isso que hoje as pessoas têm a Bíblia. A Bíblia não é o livro dos sacerdotes. A Bíblia não é livro de religiões ou de igrejas, mas a Bíblia é o livro que contém livro dos profetas. Se não fossem os profetas que Deus enviou de geração em geração, não haveria Bíblia, né? Então, a palavra de Deus, que tantas pessoas hoje falam, a palavra de Deus que o senhor Rodrigo diz que ela vive para sempre, que dura para sempre, a palavra de Deus que se renova para sempre, todos os dias, saíram das bocas dos profetas. A palavra de Deus sai da boca dos profetas. Se não houvesse profetas, não haveria palavra de Deus na terra. E sem profeta, Deus não tem como falar à humanidade. Sem um profeta, Deus irá falar individualmente, através de sonhos e visões, com alguns homens ou mulheres que têm este dom. Mas uma mensagem destinada a toda a terra só é possível por meio de um profeta mensageiro. Então, se não fossem os profetas de Deus, as pessoas não teriam essas Bíblias que tem aí. E hoje existem muitas centenas de Bíblias diferentes. Agora, quando o senhor Rodrigo pergunta qual dessas profecias ou qual dessas referências que ele citou, Gênesis 3, 15, Gênesis 12, Gênesis 49, 10, dentre outras profecias de Isaías, né? Qual delas trata-se do profeta Cancol Felipe? Nenhuma, senhor Rodrigo. Todas essas profecias aí trata-se de Jesus, né? O Messias, aquele que viria para a redenção da humanidade. Todas essas que você citou, trata-se de Jesus. As profecias para o profeta Cancol Felipe Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 19, do 11 ao 17, assim como outras profecias como Daniel 12, né? Então, o profeta não está nessas referências que você citou, mas está em outras profecias, né? Agora, gostaria de deixar claro aqui que a Bíblia não fala só de Jesus, senhor Rodrigo. A Bíblia fala de todos os profetas que já vieram sobre a terra, e a Bíblia fala de muitos outros profetas que ainda virão para a terra. Não é só de Jesus que a Bíblia fala.
Quando os teólogos estão pregando para dizer que a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia só aponta para Jesus, é um mentiroso, porque a Bíblia também falou do ministério de João Batista. Isaías 40, versículo 3, não é Jesus, é João Batista. Malaquias capítulo 3, versículo 1, não é Jesus, é João Batista. Isaías 49, versículo 6, não fala de Jesus, mas fala de Paulo. Assim como Mateus 25, 6, não é um ministério para Jesus, mas é o ministério do profeta Cacó Filipe. Assim como Zacarias 14, 7, não é o ministério de Jesus, é o ministério de William Branham. E cada profeta poderá dizer no seu tempo aonde a Bíblia fala sobre ele. Agora, quando o senhor Rodrigo fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele deve ler bem o texto, porque o texto não diz, Jesus não diz, eu fui o caminho, a verdade e a vida. Eu serei o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz isso, eu serei para sempre o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus diz, eu sou. Ele diz isso quando ele estava sobre a terra, era tempo presente lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho, a verdade e a vida, no tempo do dilúvio, senhor Rodrigo, não era Jesus, Jesus não estava lá. Era um homem chamado Noé. O caminho, a verdade e a vida, no tempo do Egito, não era Jesus. Jesus não estava lá, não na manifestação de homem, como ele se manifestou há 2000 anos atrás. Lá ele era Deus Todo-Poderoso, na sua forma de espírito, de Pai. Mas o caminho, a verdade e a vida para todo o povo de Israel era um homem chamado Moisés. O caminho, a verdade e a vida, no tempo do rei Nabucodonosor, era um homem chamado Jeremias, não era Jesus. O caminho, a verdade e a vida, depois de Jesus, já no tempo de Paulo, era Paulo. E ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse nas palavras de Paulo. Quero deixar claro aqui que todas estas coisas pregadas nessas igrejas são apenas pensamentos, são imaginações, são achismos, são interpretações, são teologias. E tudo isso que é ensinado nessas igrejas é veneno para matar as pessoas e enviá-las para o inferno. O portador da verdade de Deus na terra é um profeta mensageiro e hoje é o profeta Cacó Filipe. Ok, Rodrigo, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar, tá? Ô, Ronaldo, coloca uma imagem aí que eu pedi para vocês, por favor. Uma imagem. Uma foto. Vou mostrar uma foto. Foto. Isso. Deixa eu achar essa foto. Meu tempo tá girando aí. Eu posso ir fazendo a Seu tempo, pode falando, vai falando aí que eu vou procurar essa foto. Bom, o nobre Detmar aí, ele disse que o meio de salvação, nos outros tempos, eram os profetas, como Moisés, como outros. Nunca foi. Quando foi que Moisés salvou alguém? Moisés nunca salvou alguém. Quando foi que Moisés fez expiação pelo pecado do povo de Israel? Nunca. Quando foi que Isaías fez expiação pelos pecados do povo, a ponto de perdoar os seus pecados? Nunca. Precisou-se o Salvador. Isaías 43 diz, ouve, ó Israel, o Senhor Yud Bevavir, o único Salvador. E além de mim, ô Diatimã, não há outro Salvador, tá bom? Nós não podemos cair na tese de ter dois salvadores, tá bom? De ter dois senhores. Só que aqui o Senhor fala que em cada geração muda. Só que não é isso que a Bíblia nos apresenta. E quando nós vamos para Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Nós vivenciamos nos últimos dias, o apóstolo Diatimã, que a palavra que é falada através do Filho, não através por suposta revelação que um profeta aparece, entendeu? Aparece com supostas revelações, contrariando as Escrituras, dizendo que a serpente lá do Éden teve relação com Eva,
proibindo o matrimônio, já está aí a imagem aí na frente. Nós temos um Salvador, né, usado como expressão aí, que ele, uma hora ele escreve uma coisa no livro dele, outra hora ele retira. Nós temos um Salvador assim, né? Porque o Detman está nos apresentando um Salvador que ele escreve uma coisa, de repente ele vai lá, rasga a página do livro dele e tira. Imagina se fosse assim, né? Se eu não gostasse daquilo que está escrito na Bíblia, aí eu fosse lá, rasgasse e tirasse. Tá aí a imagem aí para quem quiser ler. Ele escreveu e isso daí não se encontra mais. Eu queria que ele provasse que isso daí se encontra no livro do profeta Capô Filipe. Eu gostaria que ele nos mostrasse. Então, Paulo, na sua época, Paulo ele não vai pregar dizendo, Paulo, eu tenho condição de salvar a humanidade, não. Paulo vai dizer que a salvação é mediante Cristo Jesus, já na época de Paulo, tá bom? O Paulo estava vivendo as mesmas épocas de Yeshua HaMashiach. Nós temos um mediador que precisa de mediação. Ora, Capô Filipe, ele nasceu de um nascimento virginal, ele nasceu ele nasceu concebido pelo Espírito Santo? Não. Até que o Filipe, ele precisa da salvação, ele precisa do Salvador. Eu gostaria que o nobre de Atimã dissesse para nós, respondesse isso, se Cancão Felipe, ele precisa de salvação, ou ele não precisa. Aí eu vou fazer outras perguntas, que aí eu gostaria que o nobre de Atimã nos colocasse aqui para os nobres ouvintes que nos ouvem. Terminou? Amém. Eu vou fechar aqui o seu áudio. Agora o irmão Deltamar vai fazer a sua primeira. Deltamar, tá me ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Ok. Sim. Você tem 3 minutos para fazer sua pergunta, pode começar. Ok. Eu gostaria de responder ao senhor Rodrigo todos esses argumentos aí, mas vou deixar para o meu tempo e para a hora oportuna, né? Eu vou usar aqui parte da minha pergunta apenas para explicar a pergunta, né? Senhor Rodrigo, né? Senhor Rodrigo, nós sabemos que a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Também nós sabemos pela Bíblia que o evangelho, a palavra de Deus, está afirmado para sempre nos céus, de acordo com Salmos 119, versículo 89. E nós sabemos que o evangelho eterno de Deus vem do céu por meio de um anjo celestial, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 em diante. Bem, se nós sabemos estas coisas, a pergunta que eu lhe faço, senhor Kleber, é muito simples. Dado que a palavra evangelho significa boas novas de salvação, aquilo que é bom, aquilo que é novo, aquilo que salva. E dado que o evangelho de Jesus Cristo vem do céu por meio de um anjo celestial, e que a palavra de Deus está afirmado para sempre no céu. Diante desta compreensão, eu pergunto para o senhor, como que os escritos da Bíblia, como que os livros da Bíblia, os textos da Bíblia, pode ser evangelho hoje, escritos que têm 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, como que os escritos antigos da Bíblia pode ser evangelho hoje? Esta é a minha pergunta para o senhor Rodrigo. Você entendeu a pergunta, Rodrigo? Seu áudio está fechado. Entendi. Ok. Então você tem 5 minutos para você responder, pode começar. Eu pensei que o tema era se Cancô Felipe era meio de salvação para o nosso dia de hoje. Aí já pulou para a compilação da Bíblia, aí já pulou para inerrância, né? Mas a gente vamos dar uma palhinha sobre isso daí. A Bíblia é tão atual quanto um jornal que se atualiza todos os dias, tá bom? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo,
porque o Espírito Santo, ele vive dentro da eternidade. Para ele não tem tempo, passado, presente e futuro. Para Deus, um Deus que vive na eternidade, tá bom? Deus escreveu, deu ao seu servo palavras para que ele pudesse usar como edificação da igreja, tá bom? Está lá em Efésios capítulo 4, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá bom? Efésios capítulo 4, para que todos chegamos ao pleno conhecimento da verdade, a qual a estatura de varão perfeito, porque o cabeça já está pronto, tá bom? Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os seus membros, tá bom, o nobre Cancún Felipe? Só que quando nós vamos para o Dietmar falando sobre que nós não temos que olhar para trás, né, porque as escrituras, Jesus fala isso, Jesus cita as escrituras passadas, escrita há muito tempo de ele aparecer, e Jesus disse, olhai para as escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus está tratando com quem ali? Com os escritos do Antigo Testamento, o Tanakh, né? Todo escrito no Antigo Testamento. O meio que a gente vem nos debater hoje é que esse conflito, ele é um meio de salvação. Então, eu não gostaria que o novo Dietmar não saísse desse tema, né? Eu gostaria de dizer aos telespectadores que nos ouvem que a salvação é um ato planejado de Deus, tá bom? Que o seu Filho consumou. Então, a salvação não é pelaquilo que eu faço, a salvação é pelaquilo que Deus fez, tá bom? A salvação não é de baixo para cima, é de cima para baixo, tá bom? E o Espírito Santo é que ele se encarrega de fazer isso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o nobre Cancún Felipe, tá bom? O nobre Cancún Felipe, para ele obter salvação, ele precisa, primeiramente, estar lá em Romanos, capítulo 10, confessar Jesus Cristo, com a boca confessar, serei salvo. Cancún Felipe, ele precisa confessar Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, meu irmão, eu não vi aqui evidências claras mostradas na Bíblia que Cancún Felipe ele possa ser meio de salvação para os nossos dias. Eu não vi até agora. Aqui nós vamos debatendo, né? Parece que nós estamos debatendo aqui Bíblia contra teorias. Teorias, porque me mostram. Ele falou sobre Mateus capítulo 25, oh meu Deus do céu, falando de Cancún Felipe. Ali está tratando da parábola das 10 virgens. Houve-se um clamor à meia-noite. Eu não vi o nome de Cancún Felipe ali no clamor. Pelo amor de Deus, Apocalipse capítulo 12. Não tem o nome de Cancún Felipe ali. Querem empurrar de goela baixa texto para sustentar aquilo que não diz, quando realmente o texto não expressa isso. Quando nós olhamos para a Escritura, Pedro vai dizer, sabendo que não foi coisa corruptível como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, não é com o sangue de Cancún Felipe, tá bom? Como de um cordeiro imaculado, não é um cordeiro que já se casou 7 vezes, tá bom? Incontaminado, não tem contaminação do pecado, ou vai dizer que Cancún Felipe não peca, tá bom? Creste em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A nossa fé, ou novo dia, a nossa esperança não está em homens, não está em mulher, não está em apóstolo, não está em pastor, não está em evangelista, não está em Cancún Felipe. A nossa esperança está em Deus, está em Jesus através do sacrifício. Ok. Deltamar, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Pode começar, tá? Tá fechado o seu áudio, Deltamar. Vou voltar ao seu obrigado. tempo.
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Rodrigo. Ele me responda só sim ou não. Você acredita na Santíssima Trindade, senhor Rodrigo? Não é momento de você fazer pergunta. É momento da sua resposta. O senhor Rodrigo tem a opção de responder sim ou não, ou dizer não vou responder. É só isso. Não, eu não tenho opção. Nós temos que seguir a regra do debate. O senhor tem que seguir a regra do debate. A regra do debate diz que eu faço uma pergunta principal, mas no meu tempo eu posso lhe fazer pergunta se eu quiser. E a pergunta é: o senhor acredita na Santíssima Trindade? Sim ou não? Eu penso que o senhor está com medo de responder, porque se o senhor responder que sim, o senhor terá resposta. Se o senhor responder que não, o senhor terá resposta. Então eu vou tomar como o senhor não quer responder. Mas vamos lá. Se o senhor acredita na Santíssima Trindade, que eu penso que sim, o senhor disse que o único Salvador é Jeová, citando lá passagem do Antigo Testamento. E Jesus, então, não é Salvador? Já que se o senhor acredita numa Santíssima Trindade de 3 pessoas diferentes, distintas em uma divindade, o senhor disse lá atrás que o senhor aí citou Hebreus 1:1 para dizer que antigamente Deus falou de muitas maneiras por meio dos seus servos, os profetas, e que nos últimos dias ele falava pelo seu Filho. Não é isso que está escrito lá, senhor Cléber, mas Paulo diz, falou-nos, é passado. Nesses últimos dias, falou-nos, não fala, nos fala, mas falou-nos por meio do seu Filho. Agora, quem escreveu Hebreus foi Paulo. E Paulo escreveu mais 13 cartas. E Pedro escreveu as suas cartas. João escreveu as suas cartas. Eu pergunto, o senhor não vai responder, vai ser uma pergunta retórica. Estas palavras de Paulo não eram as palavras de Deus? E Deus não falava também por meio de Paulo? Ou Deus falava só por meio de Jesus? As cartas de Paulo não era Deus falando por meio de Paulo? As cartas de Pedro não era Deus falando por meio de Pedro, seu Kleber? Se não era, deve jogar tudo fora. As cartas de Pedro, de Tiago e de João, que está na sua Bíblia, não era Deus falando por meio desses homens? Ou é só por meio de Jesus que ele fala? Bem, o senhor foi mais adiante para dizer que o profeta Caco Filipe tirou algo do seu livro. Eu perguntaria, eu sei que o senhor não vai responder. O senhor tem medo de responder essa questão, mas eu perguntaria, quem decide o que entra e o que sai do livro de um profeta? É ele mesmo, senhor Cléber. Senhor Rodrigo, é ele mesmo que decide, né? Sim, senhor, não é você que decide, não é ninguém que decide, é o profeta, o escritor do seu livro que decide o que entra e o que sai. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor não vai responder. Senhor Rodrigo, responda para todo mundo aqui. O livro de Jeremias que está na sua Bíblia, é o primeiro livro ou é o segundo livro de Jeremias? Responda aí. Senhor Rodrigo, responda aí a pergunta. O debate é sobre... Senhor Rodrigo, o senhor não vai responder, então feche seu microfone. O debate é sobre ordem cronológica da Bíblia? Se o senhor não for responder, o senhor feche seu microfone. A minha pergunta é, o senhor tem o livro... Não, então feche seu microfone, o senhor não vai responder. Se o senhor não vai responder, não abra o seu microfone. O senhor tem na sua Bíblia um livro de Jeremias. Eu pergunto, é o primeiro livro ou é o segundo livro de Jeremias? O senhor não vai saber responder, mas eu vou responder para o senhor. A sua Bíblia tem o segundo livro de Jeremias. Eu faço uma outra pergunta, senhor Rodrigo. O segundo livro de Jeremias era igual ao primeiro livro? As palavras que estão no segundo livro de Jeremias são iguais às que estão no primeiro livro? O senhor não vai saber responder. Se souber, abre o microfone e responde. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 36, versículo 32... Eu não vou responder, porque nós não viemos a debater aqui isso. Então feche seu microfone, senhor Rodrigo. Em Jeremias, capítulo 36, versículo 32, diz que o rei Joaquim queimou o livro de Jeremias. E Jeremias disse para o seu escriba, o Baruque, filho de Nerias, tomar um outro rolo. E disse para ele escrever um segundo livro. E ele escrevia de acordo às palavras que saíam da boca de Jeremias. E diz que muitas outras palavras foram acrescentadas no livro de Jeremias, senhor Rodrigo. Esse segundo livro de Jeremias que o senhor tem na sua Bíblia não é igual ao primeiro. Será que o senhor tivesse lá e dizesse que Jeremias é falso profeta? Tem coisas que ele acrescentou no seu segundo livro. Tem coisas que ele não colocou no seu segundo livro. O senhor quer ler? O senhor quer confirmar na Bíblia? Jeremias 36, versículo 32. O senhor disse muitas coisas aí, eu não vou ter tempo para responder. Mas o senhor disse em João 5,39. João 5,39, Jesus dá uma reprovação que eles, os loucos fariseus, examinavam as Escrituras pensando que nelas tinha vida eterna. Mas a vida eterna, a salvação era ele, Jesus.
Somente ele, Jesus, era a salvação no Ok. ano 33. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Caco Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe é para você.